galera, acabei de sair do cinema aqui e assistir O Exorcista, O Devoto, filme que eu tava fazendo a cobertura completa pra vocês. E o meu amigo acabou me lembrando, galera, que justamente nessa mesma data, 11 de outubro de 2022, estava assistindo Halloween Ends no cinema e foi uma bomba. Vocês sabem o que eu achei sobre esse filme, né, galera? Decepção. E agora, exatamente um ano depois, vem mais uma o quê? Decepção com O Exorcista, O Devoto. Mas será que o filme é tão ruim assim quanto dizem? Merecia todas essas críticas? Ou simplesmente o filme se salva em algumas partes? Eita, vamos saber tudo sobre isso nessa crítica de hoje, galera. Então, meu nome é Breno Becala, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora quebrar a quarta parede sobre a crítica com spoilers de O Exorcista, O Devoto. Bora lá! What's your favorite scary movie? Galera, a questão é o seguinte, essa é uma sequência legado, digamos assim, né, de 50 anos do primeiro filme de 1973. Um dos melhores filmes de terror, com toda certeza, o melhor filme de possessão, um filme que marcou e continua marcando gerações até os dias de hoje. Eu até reassisti, né, o filme original, trouxe a minha crítica para vocês, justamente para fazer um esquenta, para assistir essa sequência legado, para ir com a cabeça bem fresquinha, justamente para poder ver o que eles fizeram com essa sequência legado. E aqui eu posso dizer que David Gordon Green, o diretor, ele não acerta o que ele acertou em Halloween de 2018. Aqui então, galera, esse filme justamente ele tenta meio que recriar muito o filme original, porém não feito com maestria. Muito mal feito. E é aquela questão, né? Aqui o filme justamente quer recriar um pouco o original, né? A sua fórmula de construção narrativa e que não consegue fazer exatamente da mesma forma, mas ao mesmo tempo também tenta trazer algumas novidades. Então o filme fica nesse meio termo. Eu vou recriar o antigo ou vou trazer novidades, expandir o universo. E justamente ele não acha sua própria identidade. Então, galera, esse filme começa justamente num prólogo bem parecido ali com o que aconteceu no Exorcista de 1973, com o padre Mary encontrando a estátua ali do Pazuzu e etc, né? E aqui justamente nós temos 13 anos no passado, que temos o Victor, a sua esposa, e que está grávida da Angela, né, a menina que vai ser possuída mais pra frente ao longo do filme, né? Justamente fazendo uma viagem então para o Haiti. E ali acontece um terremoto, ela é gravemente ferida e quando justamente é levada ali para os cuidados dos médicos, o Victor ele tem que fazer uma escolha. Ou ele escolhe salvar a vida da sua esposa ou resolve salvar a vida da sua filha que está prestes a nascer. Ali a gente justamente entende que ele fez uma escolha, mas é revelado no final que não era exatamente a escolha principal que ele havia feito naquela época, que o demônio acaba usando isso contra ele. Justamente então a gente vai pular para o presente e vemos a Angela tentando se conectar com a sua mãe, pegando os itens dela, olhando as fotos, que ela nunca chegou a conhecer sua própria mãe. E ali então a gente começa a ver justamente a relação entre pai e filha, querendo construir momentos fofinhos entre os dois, a relação entre os dois, né, para justamente nos preparar para a destruição daquela família ao longo do filme, exatamente como eles fizeram com a Chris e com a Regan no filme original de 1973. E ali então temos justamente a Angela, que ela vai ser possuída pelo demônio, e temos em contraponto a outra família, a família da Catherine, que também vai passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas questões espirituais. E aqui justamente temos esse contraponto. Aqui temos a Anne, também, né, que é uma enfermeira, que ela justamente ajuda a família, é uma vizinha que mora ali do lado, que o Victor não tem uma boa relação com ela, né, mas enfim, ela acaba ajudando ao final do filme. E ali então, justamente, a gente vai conhecendo alguns pequenos núcleos desses personagens. Mas aqui então, o filme foca justamente muito no personagem da Angela e não tanto na Catherine, porque a Catherine também vai ser uma menina que vai ser possuída pelo demônio.
E ali justamente a Catherine e a Angela vão até a floresta, encontram um local ali abandonado, né? E começam então a contactar os espíritos através de vela, através de um pêndulo, para falar com a mãe da Angela. Que justamente a Angela já estava começando a ouvir algumas vozes da mãe dela, e ela justamente achando que a mãe quer entrar em contato, e ela tenta fazer esse contato. Bem parecido com o que a Regan fez no filme original, ali com a tábua Ouija, brincando, acabou contactando, né, o Captain Howdy, que justamente foi o demônio que possuiu ela. Então aqui temos mais ou menos a mesma tática de como o demônio vai chegar então nas garotas. Ali elas ficam na floresta, elas acabam ficando perdidas durante 3 dias, e é um momento que o filme vai se arrastando e se arrastando, porque esses 3 dias vão demorando e vão demorando, sabe? E é muito arrastado o filme. Justamente não consegue te prender na narrativa tanto quanto o filme original. Que é como eu disse para vocês, no filme original temos 3 histórias independentes que se cruzam. Aqui temos uma história principal e as outras são coadjuvantes, enquanto no original as 3 têm a sua grande importância. Então justamente eles não conseguiam colocar todas as histórias com a mesma importância, porque a única cena que a gente vê a Catherine antes da possessão é justamente que ela tá indo para a floresta com a amiga dela, para justamente ser possuída. Então a gente não tem uma conexão muito grande com a personagem, nem com a própria família dela. Então a história fica muito na Angela e no Victor, e justamente não expande esses personagens todos, que temos milhares de personagens que aparece um, some outro, que é justamente difícil de poder acompanhar a quantidade de personagens com as suas histórias, que você nem lembra o nome desses personagens, porque aparecem aqui a todo momento, né? Então é uma confusão muito grande. E o grande problema desse filme, com certeza, é o roteiro, né, galera? E aqui, então, temos justamente a história das 2 garotas que vão ser possuídas por esse demônio. Acham as garotas, elas são levadas para o hospital, fazem uma bateria de exames para poder descartar qualquer coisa que aconteceu com elas na floresta, e ali elas voltam completamente diferentes. Não temos exatamente um grande desenvolvimento dessa possessão. Ali é muito raso, é muito pouco esse desenvolvimento, né? Ali simplesmente o Victor resolve colocar a sua filha ali no manicômio, coisa que a Chris McNeil simplesmente lutou para não acontecer com a filha dela. Ela tentou de todas as formas, todos os médicos, fazer exames, tentar entender o que está acontecendo, e demorou um tempo para ela poder entrar nessa parte de possessão. Então foi uma história bem progressiva, né? E que ali muito bem desenvolvida. E aqui não, as coisas são muito jogadas, sem nenhum tipo de consequência para a narrativa. Aqui o Victor, então, justamente coloca a sua filha ali no manicômio, né? Prende ela lá para ela poder ser estudada e etc. E ok, para ele não foi nada difícil fazer isso com a própria filha, né? E ali então justamente a outra família, que é a família da Catherine, né? Que ali simplesmente eles já são muito assim fervorosos, né? Já acreditam muito em Deus, vão na igreja e etc, né? São muito assim devotos mesmo, né? Em relação a essas questões. Logo de cara, quando a possessão da garota começa a acontecer, a própria mãe da Catherine já joga ali, ela foi possuída pelo demônio. Pronto, acabou. Foi possuída pelo demônio. E ali leva a menina para casa, que faz um escarcéu. A gente exatamente não vê muito da Catherine ali passando por essas questões da possessão. É muito pouco mesmo em relação a Angela, que justamente acontece uma coisa no final, que ali não tem tanto impacto emocional quanto poderia ter, mas a gente vai chegar justamente lá. E aquela cena do The Body and the Blood é simplesmente cringe demais. Nossa, dá vontade até de rir de tão ruim que é. Lembra muito aquela cena Evil Dies Tonight, de Halloween Kills. Com certeza é o novo Evil Dies Tonight. E aqui então é uma coisa muito rasa, uma coisa muito superficial. As coisas vão acontecendo a todo momento que não tem nenhum tipo de consequência no final. É falado, mas não importa o que está acontecendo justamente, né, galera? Então, assim, uma coisa muito interessante justamente que esse filme quis trazer é mostrar outras culturas, outras crenças em relação ao exorcismo, à possessão, tenta expandir um pouco mais a mitologia, né? A história por trás
do exorcismo. Isso é muito interessante, né? Então aqui a gente tem justamente, quando vão fazer exorcismo no final do filme, nós temos justamente duas religiões ali distintas, tendo o mesmo objetivo, trabalhando em conjunto. Então é uma coisa muito, mas muito interessante essas questões todas, porém mal desenvolvida. Tudo aqui tem um grande potencial para ser uma coisa muito interessante, porém mal desenvolvida. Aqui temos justamente aquela ideia de que não é simplesmente a religião somente, não é a igreja, e sim a união das pessoas, a fé das pessoas, as pessoas é que fazem. É muito interessante também essa ideia, mas chega no final do filme que a gente tem justamente essa união, essa fé das pessoas, todo mundo em conjunto ali para realizar o exorcismo, não funciona. Então, simplesmente toda essa ideia por trás, por mais que seja bonita, por mais que seja interessante, não funciona, não tem uma boa consequência. E ali aquilo simplesmente não serve para nada e quebra justamente tudo que havia sido construído e falado que não serve para nada. Quando junta as duas religiões para poder salvar as garotas no final do filme, não serve para nada, porque não ajuda. Então, para que você vai colocar esses elementos que justamente não vão servir ao seu propósito no filme? Porque só falar, só mostrar diálogos expositivos é uma coisa. Agora, quando vai para a prática, quando vai para a ação, tudo aquilo que foi falado não é concluído. E ali você fala, para quê? Qual o objetivo de trazer essa história se simplesmente não vão utilizar ela, trazer uma grande filosofia bonita em relação a essas construções, né, galera, de união das pessoas, de união das religiões, trabalhar em conjunto, e ali justamente no final não serve para nada. Então é muito, mas muito mal realizado aqui neste filme. O roteiro é extremamente falho demais. E ali o filme é muito, mas muito, muito arrastado, chato, gramático, né? Tudo bem que o filme original também é muito drama pessoal, né? Com alguns elementos de terror ali, mas o terror entrega, é muito bem feito. Aqui são momentos menos ainda de terror e que simplesmente não causam nenhum tipo de impacto. Por mais que as atuações das garotas sejam muito boas, elas entregam bastante. Obviamente, né, elas estavam ali sendo assessoradas pela própria Linda Blair, né, nos bastidores do filme, mas elas foram muito bem no papel, entregaram muito bem. A ideia também de termos duas possessões também é muito interessante, mas mal desenvolvida. Toda aquela questão também muito interessante que temos é justamente das duas famílias, né? Uma família do Victor, por exemplo, que perdeu completamente a sua fé, não acredita em nada, as pessoas tentam ajudar ele não aceita, então ele vai pro lado mais da ciência ali, né? Do ateu. E temos a outra família da Catherine, que é fervorosa e acredita muito, que logo de cara já fala que é uma possessão ali e bora resolver, né? Então é muito legal o contraponto entre essas duas famílias, mas elas simplesmente não se correlacionam. Eles não têm uma conversa juntos ali sobre como lidar com essas questões, né? Então ficou uma família aqui, a outra aqui, ao invés de juntar e eles conversarem entre si, ver a relação entre eles, né? Ver exatamente como cada um vai lidando com essas questões todas, o embate entre essas duas famílias, entre duas crenças diferentes, é interessante, porém também mal utilizado. As famílias não têm uma relação ali, não tem uma conversa direito para poder justamente trazer essas dualidades de crenças, nada. E ali do nada, né, o Victor, que não acredita em nada, ali a Anne faz todo um discurso para ele, né? Leva o livro ali da Chris McNeil e aí ele começa a acreditar do nada também, né? Do nada. A gente não vê exatamente ali a cabeça dele, toda esses questionamentos internos dele, né? Mas não acredito mais nisso, não, mas agora eu tenho que ter uma crença. A gente não vê nenhum tipo de psicológico do personagem, esse questionamento que ele tem contra suas próprias crenças, né? Para poder resolver isso, não. É uma coisa simplesmente jogada, mal desenvolvida, né? Então são muitas histórias, são muitas
muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que podiam justamente colocar um pouco mais de minimalismo nessas questões e desenvolver muito mais. A mesma coisa que acontece com o filme original de 73, acontece com esse filme também, com a questão da própria trilha sonora, que no filme original foi usada uma vez durante o filme inteiro. Aqui fizeram a mesma coisa, porém não com tanta maestria, né? Porque justamente não é exatamente o mesmo tom ali do filme original da trilha sonora. Não é a mesma música, né? Eles mudaram completamente a sonoridade e não tem aquele impacto nostálgico quanto poderia ter sido se tivessem utilizado a mesma trilha sonora. Não precisava ter pego e ter atualizado essa trilha sonora, se vai usar muito pouco no filme. Então, justamente, esse filme, ele tenta recriar o filme original, mas não sabe fazer isso. E ali ele tenta destoar um pouco, trazer alguma novidade, né? Trazer mais crenças, mais pessoas, uma dupla possessão. Então ele pega o primeiro, tenta recriar o primeiro e eleva vezes 2 e tenta trazer vezes 2. Então é tudo maior, tudo acontece mais, é mais. Que às vezes o mais, galera, não funciona. Menos é mais. O primeiro filme funciona por conta disso que eu falei pra vocês. E claro também que a época em que a gente passou naquela época, né, completamente diferente de hoje em dia, que temos 200 milhões de filmes de exorcismo, e aqui justamente é mais do mesmo, é genérico. Não precisava colocar o título O Exorcista, não precisava ser uma sequência legada de 50 anos do original, porque não acrescenta a nada esse universo, não expande o universo, e simplesmente parece que esse filme foi feito para capitalizar em cima do nome O Exorcista, porque justamente não parece uma sequência legado do filme original. Se fosse um filme solo, sem qualquer tipo de conexão, seria a mesma coisa, que não faz diferença nenhuma. E é aqui justamente que a gente vai entrar na Chris MacNeil. A Chris MacNeil simplesmente foi muito, mas muito mal aproveitada durante o filme. Foi horrorosa, foi muito mal feito a construção do personagem. Galera, pelo amor de Deus, 50 anos! É um personagem extremamente potente, forte, que ali, vocês sabem, até trouxe notícias aqui pra vocês de como foi difícil trazer a Ellen Burstyn de volta no papel. Muito difícil mesmo. Teve que fazer todo um paranauê para trazer ela de volta. Para isso? Para isso? Pra quê, né? Você tá aqui então a nossa maravilhosa Isabela Boscov. É dívida de jogo? Isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Ela aceitou uma dívida de jogo para poder fazer parte desse filme? É horrível, galera. Ela não tem impacto nenhum na narrativa. Ela não faz diferença nenhuma nesse filme. Se ela não tivesse no filme, não faria diferença, simplesmente. Que ali é uma coisa bem forçada mesmo, trazer o personagem dela ali pra história, o Victor vai atrás dela, e ali eles têm uma conversa, é muito mal desenvolvido o que ela passou nesses 50 anos, que ali também é uma coisa que eles reutilizaram da história da série do Exorcista, então não foi nada original, na verdade, né? Então meio que reciclaram essa história que a gente já viu anteriormente. Dali ela fez um livro, ali ela pesquisou sobre tudo, sobre os ritos, sobre possessão, sobre exorcismo e etc. Ela se tornou uma expert em exorcismo sem ser uma exorcista. Ah, tá, beleza então. E ali ela ficou famosa. E ela escreveu um livro, e ela explorou tudo o que aconteceu com a Reagan nesse livro. E esperava que ela ficaria feliz com essa exposição midiática? Óbvio que não. E ali então, justamente, a relação entre as duas foi se quebrando ao longo dos anos, as duas não se falam, e ali ela não sabe se a Reagan tá viva, se não tá viva, onde que ela mora, o que aconteceu, e o sonho dela é ver a sua filha novamente, que talvez ela nunca mais veja, né? Mas ali então, justamente, pra quê? Ela tem uns poucos diálogos ali, né? Falando sobre que ela é muito inteligente, né? Muito inteligente. Que ali, justamente, quando ela vai entrar em ação para fazer alguma coisa, ela foi burra. Ali ela vai para casa da Catherine e quer conversar com o demônio de boaça, né?
E ali conversa com ele, fala meias palavras, achando que vai fazer um exorcismo com 2 palavras. Sai, eu ordeno que você saia, em nome da minha filha, em nome de Deus, saia, saia. Aí mostra, nem sei se mostra um crucifixo, ela falando ali meia dúzia de palavras, né, peitando o demônio. Ela não lembra que para fazer o exorcismo da filha dela, 2 pessoas morreram? E ela ali com umas palavrinhas bonitinhas, né? Com algumas palavrinhas de efeito, o demônio vai embora. Aí o demônio finge que foi embora. Ela, ai, Catherine, vem cá, senta aqui, querida. É você? Aonde que tá a expertise da mulher? Que ela falou que ela é expert nisso. Não é. Exatamente isso, galera. O filme tem diálogo expositivo, falando uma coisa, mas quando coloca em prática, destrói tudo que foi falado anteriormente. É sobre isso. Um dos casos é justamente a Chris MacNeil. E ali, justamente, a Catherine pega um crucifixo e arranca os olhos, né? Mas ali fura os olhos da mulher. E ela, então, depois do filme, é que ela aparece em 2 cenas, né? 3 cenas. Ali, ela, então, sofre esse acidente, vai pro hospital e fica no hospital. E não faz mais nada. Nem aparece no clímax do filme para ajudar, né? Que não ia ajudar em nada, porque achando que ela ia fazer um exorcismo ali com meia dúzia de palavras, né? E ali fica no hospital. Gente, pra quê? Que desrespeito ao personagem. Poxa, a Chris voltou 50 anos depois, a primeira vez, e faz isso com um personagem? Pelo amor de Deus, imagina só, o pessoal já reclamou bastante que a Laurie ficou no hospital ali, Halloween Kills o filme inteiro, que ela nem encontrou com Michael Myers. Agora imagina a Chris MacNeil, gente. A Laurie já voltou em vários filmes anteriormente, aqui não, a Chris é a primeira vez que ela volta com a mesma Chris, né? Então, assim, muito mal aproveitado, um desrespeito. A Regan aparece, viu, galera? Aparece 5 segundos, fala, oi mãe, sou eu. As 2 abraçam, tudo bem que aquele momento é lindo. O momento mais fofo do filme, mais emocional do filme, é esses 5 segundos em que as 2 se encontram, as 2 se abraçam. Que infelizmente a Chris não vai ver sua filha mais, mas eu acho que talvez numa sequência eles colocam ali que ela conseguiu enxergar de novo, porque obviamente muita gente criticou isso, né? Mas ali então, e aqui, né, o exorcismo também não faz sentido nenhum. Aqui simplesmente o padre não pode fazer exorcismo porque a Igreja Católica não aceitou. Mas também eles nem quiseram criar nenhum tipo de prova para a Igreja Católica falar que pode fazer ou não. No filme original, o padre Karras grava, ele vai, ele investiga, né, ele pede a igreja e eles comentam sobre isso, né? Tem todo um desenvolvimento. Aqui não, obviamente que a Igreja Católica não ia permitir fazer exorcismo, gente. Porque justamente eles não criaram nenhum tipo de prova para falar, não, é um exorcismo sim, nada, simplesmente nada. Junta meia dúzia de pessoas, ninguém apaga, ninguém é nada, né? Aí vem todo aquele discurso lá que o poder de Cristo está em todos nós, você não precisa ser um padre para poder fazer exorcismo, que você vai conseguir, cita o rito romano aqui, lê isso aqui, fica aqui com essa crucifixo aqui e faz você sozinha. Chama meia dúzia de pessoas para poder fazer exorcismo, bota as 2 ali, né, uma nas costas da outra e simplesmente para poder fazer. E é uma cena assim, sem nexo nenhum. Ok, interessante trazer a outra cultura também, né, em relação ali, para poder fazer também toda aquela questão, né, e também a Igreja Católica ali, etc. Essas 2 religiões diferentes trabalhando em conjunto no final, pra quê? Não resolve nada. Então, pra que você vai trazer união de pessoas, como o filme tenta, né, vender essa ideia, você trazer união de pessoas justamente ali na fé, todo mundo junto e etc. Tem todo um discurso maravilhoso, poético em relação a isso, né? Todo um discurso poético das 2 religiões, né, distintas ali, diferentes, trabalhando em conjunto. Pra quê? Pra nada. Porque nada dá certo. É ali quando o padre, né, tá lá no carrinho dele lá, rezando e vai pra ação, ele morre. Do nada, morre. E ali fala, ok, beleza. E ali então o demônio fala simplesmente, olha, escolhe, qual que você quer. Ninguém quer escolher, tudo dá errado. O pai então da Catherine escolheu e acabou o filme, né? Que aí no final dos contos a Catherine morreu, a Angela sobreviveu e ali, ok. Você se importa? Não.
porque você não se importa com o personagem da Catherine, porque ela foi mal desenvolvida o filme inteiro. Você não cria nenhum tipo de laço emocional com a Catherine. Você fica com dó da mãe dela, obviamente, né? Mas, tá bom, né? A Angela é o personagem principal e ali justamente, tem que matar algumas pessoas no final. Mata uma menina possuída, mata o padre ali, como no filme original, e vamos com Deus. E acabou. É sobre isso, sabe? Então o filme realmente é muito ruim. É muito arrastado, né? Tudo bem que tem algumas coisas bem interessantes, por exemplo, o visual, né? A fotografia do filme é muito bem feita, e os efeitos, né? Não são 100% práticos. Então, o Exorcismo também, ele tem toda aquela questão de ser espetaculoso. Então, não tem aquele minimalismo, né? Aquela lentidão, aquela construção pessoal, né? Porque é a Regan e os dois padres, ponto. Aqui são as duas garotas, mais 50 pessoas. E ali vira uma confusão gigante, né? E ali, obviamente, que não vai dar certo. E ali, então, é over, é tudo mais, tudo o dobro. Então, é mais fumaça, é mais teto quebrando, saindo sangue, e é mais, né? Ali tem toda a história, mas elas ficaram 3 dias presas no inferno e voltaram, né? Por isso que os pés estão queimados, que elas foram pro inferno e voltaram. Beleza, interessante, uma coisa muito legal, mal desenvolvida. Então o filme vai justamente o filme inteiro tendo essas questões interessantes, né? E que são mal desenvolvidas. Muita ideia para pouca execução. E ali no final também do Exorcismo, né? Eles usam a mesma tática justamente do filme original, que não ter trilha sonora. Então é o seguinte, né, galera? Quando justamente não temos uma trilha sonora no filme, justamente quebra aquela noção de realismo e de fantasia. E ali, obviamente, na nossa vida, né, nós não temos uma trilha sonora para as coisas que acontecem. Então, as coisas boas e as coisas ruins que passamos, nós não temos trilha sonora. E os filmes justamente trazem essa trilha sonora para trazer um ar de entretenimento e de fantasia. E quando eles não colocam trilha sonora, aquela cena fica muito mais realista, fica mais crua. E ali você parece que está assistindo alguma coisa real. E isso acontece muito no filme original, que quiseram fazer nesse filme aqui, mas o Exorcismo é tão espetaculoso, né? É tão cheio de firulas, exatamente como os filmes de exorcismo atuais, que ali você fala, ok, é mais uma coisa genérica, é mais uma coisa também que a gente já viu bastante, então não traz nem um pouco de novidade. Então, exatamente, tenta recriar o original a todo momento, tentando trazer alguma coisa nova, elevando ao dobro, mas que no final não entrega nada. É um filme sem alma, é um filme arrastado, é um filme extremamente dramático, que ali não temos exatamente momentos de tensão, não tem elevação dos riscos, você não se importa tanto com os personagens, então é um filme extremamente falho. Muita coisa para pouca entrega. Tinha que ter feito uma decupagem no roteiro para ser transferido pro cinema, né, pro audiovisual, o que não souberam fazer. Geralmente uma coisa escrita não funciona na prática e não souberam justamente fazer isso. Então o filme é arrastado demais. Então é isso, galera. Simplesmente um filme muito, mas muito ruim mesmo. Tem alguns elementos legais pela tentativa de fazer alguma coisa interessante. 3 claquetes de 10. Nossa, tô sendo bem generoso aqui, mas tem algumas coisas interessantes que o filme traz, porém mal executadas. Mas é isso, galera. Então, comenta aqui o que vocês acharam desse filme. Gostaram? Não gostaram? Obviamente, não deve ter gostado, né? E aqui, então, comenta. Quero muito saber a opinião de vocês. Então, dê um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram. O like de vocês é muito importante para manter o canal aqui. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E assistam, né, a minha crítica do filme original de 73. E agora, então, vamos, trazer muito Chuck, 3ª temporada, Five Nights at Freddy's e continuar com 31 dias de Halloween, parte 2 aqui no canal. Então se inscreva para vocês não perderem esses conteúdos incríveis aqui e ative o sininho para não perderem futuros conteúdos. Então até os próximos vídeos, galera, e as próximas críticas.